Bom dia, grupo! Esse é o quarto episódio do nosso Ped Flow. Eu sou Mirla Amorim, pediatra e neonatologista. E eu sou Rebeca, e depois da semana que eu tive, eu nem sei mais o que eu sou além de mãe. Não sei nem onde é que estão meus chakras pra gente realinhar, mas ainda bem que hoje é sexta, hoje é dia de Ped Flow. E o nosso convidado de hoje, ele traz, assim, em si, todos os estereótipos do macho tóxico. A profissão dele é uma profissão que traz um estigma de violência. Quando você vê o tamanho dele, você pensa assim, é um pit boy. Aí ele abre a boca, você vê o vozeirão, você tem certeza. Só que aí você começa a conversar com ele, você vê assim, ele é muito amorzinho. Ele é legal. Bem-vindo, Júnior, para conversar com a gente. Obrigado, Rebeca, obrigado. Para mim é uma honra, uma satisfação enorme estar aqui e poder falar um pouquinho, né, sobre as minhas experiências, né, nessa multidisciplinaridade que é a vida enquanto pai profissional, né, enquanto policial, né, policial da CIP Caatinga, tão temida e destemida Fera do Sertão, como é conhecida aí. E é muito interessante e eu estou muito grato por poder estar aqui com vocês. E como foi que você resolveu ser policial, Júnior? Assim, do nada, você era criança, sonhava em ser policial? Nada, eu li a revista Nova, sabe? Eu não perdia uma coleção. A novela da sessão Minha mãe da tinha assinatura tarde. da revista Nova quando era adolescente e eu já ia logo nas páginas lacradas ali. Então, poxa, velho, eu tenho que entender como é que as mulheres pensam. E aí você acaba mergulhando nesse mundo maravilhoso que é o mundo da perspectiva feminina, né? E você acaba adquirindo um pouquinho mais de sensibilidade. Então, o fato de eu ter entrado na polícia, eu caí de paraquedas. Foi uma ex-namorada minha, Carol, né, aqui de Jacobina, que fez a minha inscrição, né, pagou a minha inscrição, mas, repito, eu devolvi o dinheiro para ela, tá? Porque eu não achava justo, eu nunca pensei em ser policial. Inclusive, eu me questionava, né, porque eu tinha também esse estigma de que a polícia ela é truculenta, ela é violenta, porque é isso que a mídia mostra, né? Infelizmente, as notícias boas, elas não dão ibope. Não correm. Né? Notícia ruim é a primeira que... E né? é a rotina. Chega primeiro, né? Observe que a rotina, ela não é nem lembrada. Aquilo que é regra, ela não é nem vista, nem percebida. Ou seja, a parte boa ela não é percebida porque ela é a rotina, ela é a maior parte, ela é a regra. As exceções são evidenciadas porque são exceções e, geralmente, por nós lidarmos com situações de crise, né, de conflitos de interesses ali que muitas vezes resultam em violência. Então, a gente chega no momento da crise e a gente tem poucos instantes ali para decidir e, muitas vezes, o uso da força necessária é, de fato, necessário Sim. a ser empregado para que a redução de danos ela seja a maior possível. As notícias ruins, assim como as fake news, né? A gente que tenta fazer uma coisa que propague o bem, a velocidade com que a nossa mensagem chega é 10 vezes menos do que se a gente estivesse fazendo aqui coisa errada e violência, né? Mas a polícia, como a gente vê, também tem a questão da contaminação política, às vezes, né? Que contamina e polui a nossa cabeça com algumas informações que não são a realidade total, como você falou. Porque, como você citou, você chega na hora crítica. Então, todos os olhares estão para você e ali aquela cena vai ser lembrada, né? O que foi feito de bom, às vezes, não foi visto. Mas o que, porventura, aconteceu foi o que ficou na memória, né? Sim, às vezes a parte da negociação, da conversa, não teve a mesma mídia que está tendo a parte quando você vai chegar para acabar logo com o conflito em si, né? Que às vezes é necessário que você chegue lá botando fim na história. Sim. E aí acaba que fica com esse estigma, né? Às vezes quando a gente pensa num Carandiru da vida, por exemplo, que teve toda aquela... Assim, foi horrível. Não estou querendo dizer que foi algo necessário, sabe? Mas certamente não chegou no 80. Começou no 8, aí foi para o 10, o 20, sabe? E até chegar... A gente não sabe o que aconteceu antes. E, assim, a gente só viu aquele horror que foi
o final da história. E aí a figura do policial trouxe, assim, é violento. Sim, E aí quando você vê, assim, um pai, um policial que vai pro Instagram e diz assim, a gente só aprende a amar amando. Aí você pensa, ai, que lindo! de fato, é o que a vida me ensinou através da minha paternidade, né? E depois que eu fui pai de Maria Eduarda e de Morgana, a minha perspectiva de mundo sempre foi a do aprendizado. E eu acredito que o princípio do aprendizado é a humildade. A gente reconhecer que muitas vezes a gente não está preparado para enfrentar as circunstâncias que a vida nos impõe, né? Ainda mais quando parte de terceiros. Nós não escrevemos o roteiro da vida dos nossos filhos, o que vai acontecer. Da mesma forma, não está predeterminado como nós seremos enquanto indivíduos. Pode acontecer alguma coisa na minha vida que amanhã eu surte, né? Não estou avisando nada não, viu, gente? Não estou ameaçando, não. Mas que eu mude totalmente a minha forma de pensar, né? E repense as minhas atitudes, né? Reforce-as ou simplesmente vire a chave ali do 8 para o 80. Então, assim, a única coisa que nós temos enquanto seres humanos que é igual para todo mundo são as nossas diferenças, né? E como conviver com essas diferenças, se não com a empatia e o amor? E você, como policial da Caatinga, você é chamado porque o bicho tá pegando. Então, você é o jogador do pênalti, Exatamente. né? Essa- Porque Aquele na que hora da chega Copa, ali. você tá na Copa, o jogador que vai bater o pênalti, tá todo mundo olhando pra ele, né? Se ele ganhar, todo mundo comemora. Mas se ele errar, o pau quebra nele, né? Então, nossas profissões, eu me incluo nessa parte de risco, porque você corre risco, né? Quando você vai defender a população, você corre risco. E eu também, porque eu tô também na linha de frente, no atendimento. Quando você está atendendo criança, principalmente, eu tô ali à mercê do que pode acontecer. A gente nunca sabe, né? Eu não tenho um roteiro, eu não sei, hoje eu vou sair de casa, eu vou fazer isso, vou atender isso. Não, é todo dia uma surpresa. Assim como você, que não sabe o que vai acontecer. A cabeça das pessoas, é um mundo, né? Cada cabeça é cada um, né? E quando você era criança, então você não sonhava ser policial, você tinha um sonho, assim, quando você era criança, você imaginava ser pai, por exemplo? Não imaginava ser policial, mas sempre sonhei ser pai. Eu nunca sonhei casar. Nunca pensei, eu sempre posterguei a ideia do casamento muito para mais adiante, mas eu sempre tive muita vontade de ser pai. Você Então. falando aí essa semana, um dos gêmeos me perguntou, e como é que vai ter filho sem casar? É. Ah. Não, é. Aí eu olhei pra eles A carta para assim... cegonha tem que ser assinada pelos dois. Aí eu olhei pra cara do pai, aquela hora que você fica vermelha e fala assim... Eu acho que você tem que terminar o seu almoço. Sabe quando você é pego de surpresa que você precisa ficar assim... Eu preciso me preparar para essa conversa. Mas essa coisa da paternidade solitária é uma coisa que já foi estudada, inclusive, teorizada, né? Porque tem gente que acreditava-se que o homem não tinha o instinto paterno, que o instinto é apenas da mãe, da mulher. Mas não, já se sabe que o homem tem o instinto paterno, né? E aí tem algumas vertentes de histórias mesmo que falam de exemplos. Por exemplo, até Deus é um pai solteiro, né? Deus é um pai solteiro. Frankenstein foi criado pelo desejo do cientista de ser pai, né? Ele foi criado de cadáver, o Frankenstein, né? A história. O Pinóquio, Sim. o Gepeto, criou um filho também. Ele tinha o desejo de ser pai. E tem um livro que chama O Filho de Mil Homens, que é de Victor Hugo Mann, um escritor português. E são várias histórias que se interlaçam, mas a história principal é de um homem que sonhava ser pai e não tinha esposa e tal, e ele em busca de um filho. Então, isso é... Você falando, então isso existe realmente. Você tinha vontade de ser pai desde criança, né? Sempre, sempre. Não sei se por conta da carência afetiva, né? Eu sou filho de um casal que se separou quando eu tinha 6, 7 anos de idade, né? Então, eu não tive o convívio com o meu pai durante essa minha vida. Eu tive um padrasto depois que foi um pai excelente, mas ainda com aquelas reservas de ser um padrasto, de já ter outros filhos, de haver as comparações, né?
Então, assim, ele deu todo o amor que ele tinha. Eu me senti, dentre os filhos dele, né, dos mais amados, inclusive, que ele nunca tocou a mão na gente, né? Já nos filhos dele, ele castigava fisicamente, castigou, né? E eu aprendi com ele muito sobre honestidade, sobre trabalho. Ele dizia que o trabalho ele dá dignidade ao homem. E ele falava para mim, filho, estude porque conhecimento é a única coisa, o único bem que ninguém vai tirar de você. Né? O ladrão pode te tirar tudo, menos o que você aprendeu, o que você sabe. Né? E a educação vai abrir todas as portas do mundo para você. Então, se você for educado, se você buscar a educação, você vai poder permear os espaços que você quiser. Você vai ter liberdade, né, de entrar e sair. E que bom se você deixar saudade, né? Porque sinal de que você fez o seu dever de casa. E com as suas filhas, então, você pega essa informação que você pegou, você recebeu quando era criança, que é linda, e graças a Deus você teve um padrasto bom, né? Sim. Que te deu esse exemplo, porque a criança que escuta isso nunca mais esquece, né? Eu também escutei isso, que o conhecimento era o meu maior patrimônio. E sempre busquei também agregar, e compartilhar, porque quando você tem que distribuir. Não pode ficar só para você, né? E o conhecimento ele tem que ser espalhado. Você faz isso com as suas filhas, você tem 2 meninas, né? Exato. E um policial da Caatinga que chega, decidiu ser policial, tem essa sua personalidade que é uma personalidade diferente do que a gente tem como estigma de policial, né? Voltando ao meu padrasto. Ele se despedia de mim e do meu irmão todos os dias na escola. Ele fazia questão de deixar a gente. Eu te amo. Boa. Então, velho, o afeto que esse homem me deu, né, me muniu, me alimentou para que eu quisesse ser o pai que eu sou e quando eu tivesse os meus e as minhas como eu tenho hoje, eu não lhes poupasse, independente do meu temperamento. Porque ele era uma pessoa de temperamento difícil. Descendente de italiano com espanhol. O cara, o sangue fervia, estourava do nada. Era 880, sabe? A gente sempre ficava naquela. Né? Poxa, será que tio tá bem? Chamava de tio, não chamava de pai. Né? E, assim, muito afetuoso, muito carinhoso. Então, eu acostumei a ter o afeto masculino, paterno. E como aquilo me fazia feliz, eu queria que os meus e as minhas tivessem isso quando eu fosse pai. É esse pai que eu quero ser. Sabe? Uhum. É esse tipo de relação que eu quero ter com os meus filhos, de toque, de tato, de contato, de demonstração viva ali, sabe? E quando eu as tive, não foi diferente. Né? Minha filha me chamava de amozão, não me chamava de pai. A mais velha, a Maria Eduarda. E Ana, logo depois, aprendeu a me chamar assim também com ela. Uhum. Né? E, poxa, os sinais que Ana dava, né, que é uma menina trans, quando criança, já eram muito claros, muito perceptíveis. Então, eu já conseguia perceber que ela imitava muito a irmã, que ela idolatrava a mãe, a figura materna, nas roupas, na maquiagem e tudo aquilo. E aquilo de cara me impactou, né? E eu fiquei, poxa, será que ele vai ser viado? Né? Mas e se for? E se for? Qual o meu papel enquanto pai? Né? Aí eu comecei a olhar os pais que tinham filhos gays. E eu via a destruição Absurdos. das absurdos. relações, sabe? Eu falei, não é esse tipo de relação que eu quero ter com o meu. E desculpa, é só você observando o seu filho, porque eu costumo dizer que os primeiros a perceber qualquer diferença, entre aspas, né, são os pais. Sim. E, às vezes, essa percepção em casa já começa a podar a criança, né, por achar que tem que ter uma correção. Os meus filhos serão educados, meus filhos não vão ser assim. Mas você, enquanto uma pessoa que busca estudar, que busca o entendimento, que faz uma faculdade, né, de
ciências Ciências sociais. sociais. Então, é uma pessoa que não está na vertente da maioria dos homens que fazem piada, que apontam, que faz trejeitos. Você percebeu seu filho como pessoa, né? Como filho. E nessa hora, então, você tomou um choque, lógico, porque ninguém está preparado. Você, como as mulheres, quando sonham ser mães, né? Tudo tem um padrão na cabeça de como vai ser essa criança. E, de repente, a criança apresenta para você uma forma diferente de ser, né? Sim. Estava preparado para Não. toda essa mudança? Não. Hoje em dia já está. De jeito nenhum. Não me considero e eu acho isso incrível. Nunca sabe? tá. É. Eu acho incrível o fato de você não alimentar expectativas sobre as ações, as atitudes, a existência de terceiro, de outras pessoas. Sim. Sabe? Porque você se frustra e você condena uma pessoa pela expectativa, pela idealização que você fez, que é responsabilidade sua. Né? Então eu entendia que ali era um indivíduo que estava se formando, estava se constituindo. Meu papel ali era ajudar ele a ser feliz, sabe? E colaborar com essa felicidade da forma como eu pudesse. Aos 8 anos, em 2013, ele chegou para mim e falou: pai, o senhor já percebeu que eu não gosto de carrinho, né? Aí eu falei: já. E o que é que você quer? Ele: eu posso falar? Eu: pode. Eu quero uma boneca. Ele falou assim, cochichando: eu quero a boneca. Vamos ali agora. Eu peguei ele no calçadão. Vamos ali no calçadão. Você vai escolher a boneca que você quer. E aí ele escolheu a Barbie sereia, a Barbie princesa, que ele adorava essas histórias de conto de fada. E aí escolheu a Barbie princesa. Eu falei: bora. Essa daqui é. Pronto, vamos ali. Paguei, aí pai, bota naquele saco, um saco preto, desses botam, né, pai? Falei: não, é sua boneca, é seu brinquedo, sou eu que tô te dando. Se eu que tô te dando, quem é que pode dizer que você não pode ter, filho? Na época eu chamava de filho, né? E aí os olhinhos brilhavam, né? E pela primeira vez eu me senti conectado ao meu filho. Eu senti uma ligação verdadeira, que ele estava sendo ele comigo, sabe? Aos 8 anos de idade. Olha o tempo que eu perdi. Não perdeu. Dessa troca, eu digo assim, dessa troca de sinceridade, dele poder ter a liberdade dele ser quem ele era comigo, sabe? Então, poxa, quando foi que eu limitei? Sim, e às vezes a criança ela Comecei a só pensar. quer experimentar, só quer ver como que é brincar com a boneca, como que é calçar o salto da mãe. Ela só quer ver, porque ela vê o adulto fazendo, ela vê as amiguinhas fazendo. E às vezes, por a gente pensar, sabe, aquela cabeça assim, não, tem que se encaixar nesse modelo aqui, você tolhe a criança dela experimentar outras coisas e deixar ela. Isso. Às vezes ela viu, brincou, matou a curiosidade, vai seguir com a vida dela, vai despertar outros interesses que depois vão não ser mais tão interessantes, e os próximos. Mas a gente nunca deve dizer assim, o tempo que eu perdi. Eu penso assim, porque a gente tem essa coisa de se arrepender, né? Sim. Poxa, se eu tivesse feito, E fica aquela martirização, aquela consumição mental, né? Que é um exercício que eu tento fazer todos os dias para não ter, porque eu também sofro disso, né? Mas a maturidade que você teve ali aos 8 anos, poderia nem ter sido aos 8 anos. Você poderia ter se fechado, negado e dito: não, boneca não é coisa de menino, vamos pegar um carrinho. E ali, aquele menino, né, que é uma menina em alma e consciência, se afastaria de você, começaria a mentir para você, buscaria outras formas de acolhimento, que poderia ser com más amizades, com drogas, né, assistindo conteúdo impróprio, procurando na internet o que estava acontecendo, né, com ela. E você foi o apoio que ela precisava, o ponto de referência e aquela coisa da salvação, né? Corrimão ali. Né? Quando você está caindo, você segura. Então, isso dentro de uma casa é, assim, fantástico. Fundamental, não só para uma criança que está passando por um processo de entendimento e transformação, mas como qualquer criança deveria ter em casa um ponto de confiança e onde se apoiar. Que
não tem, às vezes, né? Muitas vezes não tem. Não tem os pais que não aprenderam a amar, como você falou. Pessoas que não aprenderam a amar, que não foram amadas, às vezes não sabem passar amor para os filhos. E essas crianças podem perpetuar isso por gerações. Então, o amor é uma chave que a gente abre e abre portas, né? Abre portas e transforma vidas. Né? Sim, imagina hoje a vida de Ana, sabe? Dela poder... Quando eu entrei em contato com ela para a gente falar sobre o episódio do balé, no final da mensagem dela, ela botou assim, o que eu espero e o que eu quero é que eu seja respeitada. Eu achei isso tão lindo, sabe? Porque, assim, é isso que os filhos da gente querem. Que eles só querem que a gente entendam que esse é o caminho deles e que o nosso papel aqui é dizer assim, olha, eu estou aqui, a minha mão está aqui. Você não precisa ir procurar lá fora. O respeito você tem do meu lado. E isso, às vezes, é tão difícil, porque, assim, minha irmã uma vez falou assim, você está preparada para um dos seus não ser o que você espera que eles sejam? E aí eu pensei assim, bom, eu não tenho muita expectativa, sabe? Eu estou na espera para ver o que eles vão ser. Mas eu vejo na família, se algum deles não se encaixa no bloquinho, não ia precisar ir muito longe de casa para sofrer com piadinha, com deboche, sabe? E você, assim, estando vivendo isso na pele todos os dias, é um exercício diário de você respirar e dizer assim, não é sobre mim. Foi no início, foi. Até eu entender que não era sobre mim. Como eu disse, né? Quanto mais eu conseguia encontrar a minha filha, encontrar mesmo. Parecia que estava perdida, que eu sabia que existia, mas não sabia onde estava, né? E eu comecei a perceber que ela começou a existir para mim, de fato, de verdade, sabe? Enquanto indivíduo, sendo ela, não aquilo que eu esperava que ela fosse. Então, para mim, foi um encontro. Eu encontrei a minha filha e eu passei a conhecer ela e os temores dela e, né, as expectativas que ela tinha com o passar dos dias em que ela ia se descobrindo cada vez mais Morgana. Sim. Então, assim, pelo fato de eu acompanhar esse processo muito de perto, eu acho que isso facilitou muito para mim. Não só pela história, né? Pela minha história, dessas influências que eu tive na minha adolescência. Fui criado por uma mãe retada, guerreira. Minha mãe Rosália é minha heroína. Uma mulher que foi internada no manicômio, no hospício, quando eu tinha 7 anos de idade. Passou por tratamento de choque. E eu digo que minha mãe é uma fênix. Ela se reergueu com o tratamento e a motivação dela era eu e meu irmão. Ela, na cabeça dela, quando ela foi para lá, que ela não achou trabalho e tal, eu e meu irmão estávamos como aquelas crianças da África. Sim. Né? Desnutridas a ponto de você só ver o couro e o osso. Era assim que Na vinha a cabeça imagem da gente para ela, sabe? E aí quando nós passamos a ir visitá-la, que o médico falou, né? Olha, Autorizou. é bom ela receber visita dos filhos para ela ver que eles estão bem, para ver se ela reage ao tratamento. E aí ela realmente se levantou. Então isso nunca saiu da minha cabeça. O amor que minha mãe tinha por mim era o maior, sabe? Motivou ela e motiva ela, bem como a família e os netos agora, né? A não parar. É uma mulher imparável. Então eu tive o exemplo de uma mulher. Eu tive o exemplo de uma avó que criou 7 filhos viúva quando o mais velho tinha 6 anos de idade. Entendeu? Então eu não admitia para mim decepcionar essas mulheres. Desde quando eu era criança. E eu não admitia para mim ser mais um daqueles que causaram a elas o que elas passaram, né? Meu pai, né, no início abandonou simplesmente, né? Depois o meu avô não teve essa culpa, morreu, e o único filho mais velho que sabia lidar com as coisas ali, minha avó era semi-analfabeta, só sabia assinar o nome. E assim, criou 7 filhos, meus tios, né? Sem saber escrever. Sim. Como doméstica, né? E minha mãe, da mesma forma, filha de
de alguém que não tinha acesso à educação, mas que mesmo só ela se matriculava sozinha na escola. Tá? Isso, para mim, naquela época, uma pessoa, uma criança de 12 anos de idade ir para a escola, se matricular sozinha. Sim. Isso, é. Olha a força que isso tem, olha a diferença que isso fez na minha trajetória. Sim, então, com certeza. Não podia decepcionar essas pessoas, sabe? Você é o mais velho? Eu sou o mais velho. O mais velho, então... apesar de não parecer, eu falo pros meus amigos. Viu, Rodrigo, o Fábio? Não pareço ser o mais velho, tá? Mas o mais velho, por você assistir a sua mãe, né? Sim. E a sua avó, eu acho que você amadureceu cedo, talvez. Sim. Né? E alcançou uma maturidade de responsável, né? De homem, como dizia antigamente, o homem da casa. Às vezes, o menino mais velho, tanto que a gente vê em crianças adotadas isso, quando tem 2 irmãos, 3 irmãos que estão em abrigos, o mais velho esquece de ser criança para cuidar dos mais novos. Sim. E quando eles são adotados, é necessário passar um processo de terapia para voltar a se enxergar como criança, porque ocupam um espaço de adulto, né? Para eles se entenderem enquanto filhos e não enquanto responsáveis. Sim. Então, isso pode ter sido um processo que você passou também, né? Passo, porque em terapia recente, o Dr. Jorge ele falou para mim da minha dificuldade de dizer não. Uhum. Pela necessidade de atender a todas as expectativas, né, que a minha mãe tinha de mim e de não decepcionar, de não dar lugar de ser mais um Jorge, meu pai. Né? O marido ali, aquela figura que até então... Hoje eu me dou muito bem com ele, né? A gente tem uma relação hoje muito legal, né? Mas naquela época isso para mim foi muito conflituoso, entendeu? E esse exemplo antagônico dele foi necessário, porque foi uma referência de como não ser enquanto pai, como não ser enquanto marido, e só me fez bem, e só fez bem para as minhas filhas, sabe? Então, assim, eu agradeço muito a ele, porque se ele tivesse permanecido, talvez eu não tivesse essa referência. Os dois lados da vida, né? Que a gente, no momento que a gente está passando, lógico, ninguém quer passar por situações traumáticas, né? Mas depois que passa, a gente ressignifica isso em terapia, né? Revivendo, entendendo isso e perdoando, entre aspas, todo o processo para que você tire a parte boa do que aconteceu e como se fosse um filtro, né, do mundo que você... Eu imagino sempre um filtro passando, você passando pelo filtro e o que ficou de ruim para trás e o que você tirou de bom da história você distribuindo para sua família, para suas filhas, tanto que sua filha Ana hoje é exemplo de fonte, né? É uma coisa, minha irmã caçula, por parte de pai, né? Nasceu Jasmin, hoje é Taigo Pita. Sua irmã caçula por parte de... Eu tenho um irmão trans, que é um homem trans. E no conflito com meu pai, me pediu ajuda para conversar com meu pai sobre essa situação, né? Hoje ele mexe com artes gráficas e tal, com estúdio. A gente não tem tanto contato, mas eu sei que ele mexe com artes audiovisuais. Né? Sim, então ele nasceu menina e hoje é um homem. Já fez toda a transição, já tem um outro documento, fez todo o tratamento hormonal. Família, sim. Esse momento, essa transição, essa aceitação, foi tranquilo? Ou você teve aqueles momentos que você... Eu estou perguntando, Mirla, porque quando eu cheguei... na porta, lá na frente, eu ouvi a voz. Aqui, ó, gente, a gente toma café enquanto a gente tá conversando. O café foi resgatado. Vida! O café foi resgatado. Um agradecimento especial ao doutor Danilo, Bodmirla. Aí esse café agora aqui tá pesado, tá equilibrado. A quantidade de água tá certinha. Eu perguntei, Mirla, porque eu cheguei primeiro hoje... E aí eu ouvi a voz de Júnior lá embaixo. Eu falei, vou aparecer ali para ver se ele não tiver certeza que é aqui, para ele subir, né? E tinha alguém conversando com ele. E quando eu cheguei, ele já estava dizendo assim, não, ela está em transição. Aí a mulher
falou assim, e você? Ele, pra mim, não. Aí eu sei que ela falou alguma coisa, eu não entendi, e ele virou e falou assim, não, qualquer pai, sua mãe tem filho, tem filha, pergunte aí, não deixa de amar, nem ama diferente, não. E eu pensando assim, adoro. Você tem filho e filha. O pai ama diferente? Não. Você escolhe se você vai ter um filho ou uma filha? Não. Por vias naturais, não. Né? É. Então, só lhe cabe quando você recebe esse serzinho amar. E eu recebi esse serzinho aos 17 anos de idade, sabe? Teve 2 E- filhos, no caso, né? Teve um até eu uma idade. Tive um depois... até uma idade e agora, né? Eu ganhei uma outra filha, né? E assim, não sou eu que empodero ela. É ela que me empodera. É ela que me faz ser melhor. É ela que me faz mergulhar no mundo dela e ficar deslumbrado e amar ainda mais a existência desse ser que eu quero, sabe? Comigo. Eu quero acompanhar, eu quero apoiar, eu quero trocar experiências, eu quero, sabe? Ser pai, exercer a minha paternidade em todas as fases da vida. Assim, eu tive um plus. Eu tive a oportunidade agora de voltar, né, e viver muita coisa de novo. De uma outra perspectiva. Sim. Se é que eu tô Sim, conseguindo me tá. fazer entender. Sabe? Então, assim, se pra mim ser pai é maravilhoso, ser pai de novo, É né, outra- diante é- de outra perspectiva, é mais uma oportunidade de Sim. exercer a minha paternidade, de ter essa troca de amor, de afeto. Sim. Sabe? Eu tenho muito isso dela. Hoje, apesar da distância, mas a gente se fala todos os dias, né? Instagram, WhatsApp, como é que tá e tal. Né? Desde novembro do ano passado, ela foi morar com a mãe. Por conta de uns eventos que aconteceram, né, na escola e tal. Aí ela entrou em um processo de depressão, de ideação suicida. E eu conversando com a mãe, a gente resolveu A mudança foi bom que essa pra ela. mudança de local e a convivência com a mãe, que era aquela pessoa que ela sempre admirou, sempre foi fã desde pequenininha, né? Imitava, vestia as roupas e se maquiava e falava como a mãe. E assim, só foi... É um. Tem medo, Foi bom. Júnior. Assim, porque os meus têm 11, tem 10, vão fazer 11 agora. E aí, assim, as atividades da banca, que é o contraturno, né? São, assim, na rua de cima. E aí, eles pediram a chave de casa. Porque... Ai, meu coração. Não, e aí, imagina. Então o café chega a descer Aí, não, e tiveram um argumento. Eu chegasse e falei, não, mãe, ó, porque a gente sai 5h30 e você também sai 5h30 da escola. Aí, pra gente não ficar empatando a pró, a gente desce, entra em casa e lhe espera em casa. Aí eu, tá, só pra casa. E aí eu conversando com as colegas de trabalho, ela dizendo, pronto, o primeiro passo já foi dado, agora esses meninos vão pro cais da missão. Aí eu, não é assim, ainda não. Na minha cabeça, eles ainda são pequenininhos. E aí, quando você pensa assim, sabe? Eu tenho medo. Aí eu dizer, outro dia o Romeu virou pra mim e falou assim, mãe, você sabia que se a gente vier pela rua de trás, a gente vai passar por aquela escola e depois por aquela oficina? Eu, não! Vocês vão vir por aqui, descendo, atravessando a rua e chegando dentro de casa. Eu não quero nem sonhar que vocês estão sassaricando por aí. E aí, assim, isso quando você pensa em uma realidade cis, heteronormativa. Mas aí, quando você bota na balança que o Brasil é o país que mais mata a população LGBT, que você fica pensando assim, por nada, sabe? Porque quando a gente tá em casa, que você briga, que você chama atenção, que você surta, vem de um lugar de amor, sabe? Por mais que eu brigue com meus filhos, eles sabem que eu tô brigando ali, que eu tô me exaltando com eles, mas que no final, antes de dormir, eles vão receber o abraço, vão receber o beijo, vão ouvir o eu te amo. Assim, olha, mesmo que eu tenha ficado irritada com você, mesmo que eu tenha ficado triste, eu amo você. E nunca que a gente vai fazer uma coisa que vá contra a integridade física deles. E, de repente, você tem uma filha que sai de casa e você pensa assim, só basta a pessoa olhar para a cara dela e dizer assim, tá errado, vou descer a mão nessa.
Sabe, eu vi um vídeo que eu acho que foi o vídeo que mais me problematizou. Um casal homossexual andando pela rua, 2 homens, e de repente um pegou uma lâmpada de LED daquelas grandes e deu na cabeça do menino, e o menino morreu, sabe? E você fica assim, por nada. Os 2 estavam andando na rua, eles não estavam de mão dada, eles estavam andando, aí passou o rapazinho por eles, olhou para a cara, olhou para o lixo, viu que tinha aquela lâmpada, pegou a lâmpada e deu na cabeça do menino, sabe? É algo assustador. O medo de qualquer mãe e de qualquer pai é o mundo, né? E no seu caso, como policial, que é quem representa a segurança, né? Quando a gente tá com medo, a gente... a polícia chegou, sabe? Então, eu imagino A que... segurança Que e a bom punição ouvir isso também, de você. né? E De a você punição, pensar é. assim, não, olha, ele me fez mal, ele me roubou, ele me agrediu. Então, quando a polícia chegar, além dessa segurança, ele vai punir o que ele fez. Assim, a punição não física que eu tô falando, sabe? Mas a punição de vai levar preso. Eu imagino que a sua filha olha pra você como um super-herói. Porque eu tenho o top da polícia na minha casa. Então, mexa comigo pra você ver, assim, né? Que ela tem essa força que vem de você. Porque se ela não tivesse, talvez ela fosse mais retraída. Talvez ela tivesse medo de andar na rua com uma... todo mundo tem medo de andar na rua, né? Mas teria mais medo. Então, você causa essa segurança pra ela, né? Dá essa impressão, mas você tem medo. Você é a segurança, mas o que a Rebeca queria perguntar, eu acho que é isso, assim, se o que representa a segurança, o super-herói, tem medo também? Claro, claro, porque a nossa vulnerabilidade justamente é o acesso que a violência tem aos nossos filhos, né? A parte emotiva da a parte gente, emotiva, né? Ao porque ponto de nós- Aquiles, ao calcanhar de Aquiles da gente, né? São os nossos pontos sensíveis, né? São os nossos afetos. E quando eu acho interessante vocês falarem, né, com relação a essa figura do ethos guerreiro, né, que o policial ele se emana para vestir a farda e representar esse protetor da sociedade. Dentro de casa eu nunca fui. Eu tiro o coturno, né, e ela sempre, né, presenciaram isso. Eu tiro o coturno e a história da polícia fica do lado de fora. Sim. Entendeu? Nunca teve, né? Eu fui casado com uma pessoa que é policial militar, então às vezes a gente trocava alguns jargões ali, né? As brincadeiras que são da caserna. Mas foi o máximo com que elas conviveram, entendeu? Não tinha. Eu falei, Sim. agora vai ser uma pegada curso, você lava o banheiro. Curso que eu falo, esses cursos de house, de formação da polícia. Né? Você lava o banheiro, você lava a louça, você vai aprender a fazer feijão, você vai aprender a fazer A arroz. ordem é Vem séria. cá, eu vou te ensinar. Mas assim, né? E ali eu fazendo, porque sempre quem cozinhava era eu, né? Essa responsabilidade lá em casa de cozinhar era minha. Né? Então, eu sempre tentei dar para elas essa autonomia, Sim. essa segurança. Porque eu sempre falei, olha, eu saio, eu não sei se eu volto. E como é que vocês vão ficar? É uma realidade. Isso é... Ai, É uma realidade. Esse é outro medo de quando a gente tem filho, sabe? De você pensar assim, Meus filhos vão ficar como? Na mão de quem quem? cuida? Sabe? Quem vai cuidar na minha ausência? Eu sabia, eu tenho uma mãe, perdão da palavra, do caralho, que ela não faltaria, mas ela já é uma senhora. Né? Eu tenho irmãos que sempre me amaram e a gente teve sempre uma proximidade, mas não é pai, não é a mãe. Não é pai, mas eu sei que assumiriam esse papel, mas não Sim. sou eu. Mas e eu? Isso, E eu? não sou eu. E a minha satisfação em estar, em acompanhar, em proteger, sabe? Essa sensação de ninguém faz como eu faço, sim. sabe? Ninguém pode ser o pai para elas que eu quero ser, que eu posso ser, entendeu? Então, assim, eu sempre tentei conscientizá-las da importância de se manterem Independentes, independentes e tentarem antever as situações. que é da polícia isso, né? É, Não tem um eu negócio nunca- assim de que tem que sentar de frente pra porta? Isso. Eu agora só sento de frente pras portas, porque eu aprendi em algum lugar isso da Não polícia. senta de costa para rua, não senta perto de caixa. Né? Caixa de caixa de pagamento ali. Você está no restaurante, você não senta perto de um caixa.
Porque se alguém for assaltar, vai chegar no caixa. No caixa. Não pode sentar de costas para a rua, Não porque pode. se chegar uma pessoa, você não vê. Isso. Perceba ali as vias de acesso, de saída fácil, né? Tem policial, quando senta num lugar, primeiro ele faz um Dá um raio-x. Senta ali É pra a ver. mãe na vida real, porque a mãe chega, ela tem que fazer um raio-x do lugar onde vai cair, onde vai bater a boca. Onde é que tem tomada? Onde tem tomada, pronto. É. O policial é isso. Ele chega, ele faz um raio-x do lugar, né? E senta de frente pra rua, pra porta. Ele vê onde é a via de saída, né? E tem essa visão de segurança. E você passa isso para sua filha, para suas filhas, né? De antever. Que é... Eu acho Todo mundo tinha que saber isso, né? Sim. E além da força, você mostra a fragilidade também? o tempo todo. Eu choro pra elas todas as vezes que eu tenho vontade. Não tenho milindre nenhum em me emocionar, em falar pra elas como eu tô me sentindo, porque a gente sempre primou pela verdade daquilo que a gente tinha ali, né? Se minha filha ela tava chateada, ela tinha toda a liberdade de chegar pra mim. Você tá errado, né? Como uma vez que eu cheguei e proibi ela de algumas coisas. E falei, olha, agora somos nós três, eu só posso contar com vocês e tal, e tal, e tal. Então, se eu trabalho fora, você tem que trabalhar dentro de casa. Ela, não vou aceitar ordens de um homem me dizendo o que eu tenho que fazer. O senhor está se tornando um macho... como é? Tóxico. Um hétero Um hétero top. Um macho tóxico. Aí, meu velho... Olha aí, tá vendo? Eu criei, ó. Por dentro eu fiquei, pô, velho, era isso, sabe? Eu consegui. Eu posso morrer amanhã, eu eduquei uma mulher empoderada, sabe? Eu fiquei feliz pra caramba. Mas do outro lado eu, sim, quem vai fazer a comida? Quem Mas vai aí lavar a banheira? Mas ela vai... Você criou, você assuma. Exato. Quem pariu o Matheus que balance, né? Eu parei uma Maria Eduarda, né? Filha de Oxum, de uma personalidade muito forte, né? E uma maravilha de ser humano que eu tinha que estar muito atento a Morgana, porque ela não demonstra, sabe? Ela sempre se condicionou a não demonstrar. Então, eu tinha que perguntar 1, 2, 3 vezes até ela me dizer realmente o que é que ela estava sentindo. Então, para que eu mantivesse esse canal aberto, eu tinha que dizer como eu estava me sentindo. Que sensibilidade, né? Que você teve de perceber. É uma empatia, de se colocar no lugar dela. Porque as crianças, os adolescentes que se descobrem ou estão confusos com relação ao gênero, à sexualidade, são alto o nível de depressão, como você citou, que a sua filha teve, né? Não só depressão, como transtornos psiquiátricos envolvidos. Então, quando a gente encaminha, às vezes, uma criança, um adolescente para o acompanhamento com o psiquiatra, não estamos querendo que o psiquiatra mude a cabeça dela, né? Mas estar atento a essas questões que estão relacionadas. Inclusive, jovens trans com autismo, que no autismo está a descoberta da transexualidade. Isso, conversando com um amigo meu psiquiatra, ele me falou que estão estudando isso, né? Anorexia e bulimia, né? Por quê? Porque na transformação do corpo, principalmente os meninos que são trans para menina, né? Eles não querem desenvolver a masculinidade, o músculo, então não comem para que o corpo fique mais feminino. E eu já tive um paciente trans, anoréxico, e da zona rural. Agora, você imagina, para conversar com essa mãe, né, da zona rural, que nunca nem tinha imaginado isso, que poderia acontecer isso, a gente teve que ter apoio do psicólogo e eu tive que encaminhar ele para um psiquiatra infantil, né? Porque estava colocando a vida dele dela, né, em risco, porque não comia, querendo ficar magra, com medo de desenvolver músculos, com medo de ficar forte, né? Então tem essa questão e a família tem que estar de olho nisso, na saúde mental, para a depressão e para
outras alterações que podem estar envolvidas, né? Em qualquer descoberta, independente de sexualidade ou de opinião, de gosto, qualquer coisa na infância, né? Não ter medo do psiquiatra. Porque quando a gente fala assim, vou pedir uma consulta com o psiquiatra, aí todo mundo arregala o olho. É doido. Né? Tem esse estigma. Mas é ficar atento como você ficou e descobriu como acessar a sua filha, né? Como enxergar e melhorar essa questão do bloqueio. Aberto, né? A ouvir, a entender ela. Se ela vai falar, não é a minha realidade, mas eu tô aberta a ouvir o que ela tem a dizer, eu vou aceitar o que ela tem a dizer e não esperar a menina se debulhar para você dizer, tá errado. Ou esperar uma tragédia acontecer. Uma pra tragédia. você perceber que você perdeu A oportunidade. a sua filha para a sua indiferença, para a sua falta de empatia, para a sua falta de escuta, de acolhimento. Eu consegui aqui agora realizar um link muito bacana, que você me fez uma pergunta no início sobre o confrontamento da realidade da polícia, quando eu entrei. Isso, é. Para não deixar passar. Eu não me adaptei nada. Eu saí devendo 6 cadeias. Como é cadeia? Se você tem durante a semana do seu curso de formação, né, você tem que absorver todo o comportamento militar, o respeito à hierarquia, e você tem alguns procedimentos que você tem que fazer, como, por exemplo, cumprir horários e algumas atividades, né, que são prescritas ali. E aí acabava que eu chamava o mais antigo de você. Não pode. Né? Ave Maria. E aquela questão de questionar, de perguntar, não, mas por que isso, tenente? Você está ponderando menos um final de semana, ou seja, no final de semana todo mundo ia para casa e eu ficava impedido. E aí eu fiquei tantas vezes impedido que acabou o curso e eu fiquei devendo impedimento. Fiquei devendo 6. Foi quase um internato, eu quase não vinha para casa. Eu tô me identificando com esse negócio da polícia porque na parte da medicina também tem essa tal dessa hierarquia, né? E a gente, quando é residente, tem lugar que o residente não pode se portar com o chefe, não. Tem que falar com o residente acima da gente, pro residente acima falar com o R, que é o R1, né? O R1 fala com o R2, que o R2 fala com o R3, que o R3 fala com o preceptor. O paciente já morreu? Já morreu. Já foi. Mas é um negócio de uma hierarquia que tem que respeitar. E esse negócio dos testes de formação, eu também passo por uma situação de resistência. Eu acho que se eu fosse pro BBB, eu ia ganhar aquelas provas de resistência, porque na residência médica a gente tiram-se uma tira de couro sem derramar uma gota de sangue. Como no Hotel Compadecida, né? É, como na polícia. Então, essa questão do trato, né, da hierarquia e da impessoalidade que a instituição ela impõe, né, faz com que a gente perceba a carência do afeto, e isso vem muito da infância, né? Dessa estrutura machista sob a qual nós fomos criados. Eu estava falando com Rebeca antes, onde a primeira vítima do machismo é o menino. Ele mesmo. Né? Ele ali tem ali sua amabilidade, sua afetividade ceifadas por uma imposição de um modelo de ser homem que não existe, mas que as pessoas vêm reproduzindo porque sempre foi assim. Era assim, então vai continuar sendo assim. Mas não existe um modelo de ser homem, né? De exercer sua masculinidade. Não existe esse formato de homem. E Miguel Vila de Almeida, um escritor português, um antropólogo português, ele escreve muito bem sobre isso num livro chamado Senhores de Si, né? Uma abordagem antropológica sobre as masculinidades. E a polícia ela me deu uma noção muito boa para balizar aquilo que o Miguel traz, que esse antropólogo traz, né? Onde a ideia de masculinidade ela é partida, ou seja, nós temos várias masculinidades coexistindo e elas são hierarquizadas, como na polícia, onde a hierarquia ela parte de cima para baixo, onde aquele que é o hétero top, né, aquele que todos almejam ser, para tudo aquilo que é não homem. E quanto menos não homem, quanto mais desobediente a esse padrão, a esse modelo, mais inferior hierarquicamente é dentro dessa relação de poder, né? Porque é relação de poder.
Sim, que esse modelo ele traz, né? sim. E esse patriarcado é essa estrutura tal qual o capitalismo, que ninguém foge disso, ninguém consegue fugir disso, não tem como você tirar ali uma gota de água do meio de uma banheira de óleo sem essa água estar contaminada de alguma forma, né? Então, assim, nós enquanto indivíduos mergulhados nessa sociedade que é estruturada dessa forma, a gente tem que aprender a identificar onde começa esse trauma nas nossas vidas, né? E refletindo, eu me encontrei nessa leitura, né, do antropólogo de Miguel, e numa reflexão sobre um filme que tem na Netflix, acessível a todo mundo, que é The Mask e o Living, né, que fala sobre essa masculinidade. E esse filme ele traz alguns dados, né, de que os jovens com até 25 anos são os que mais cometem suicídio. E menos de 50% desses jovens tiveram algum tipo de apoio ou oportunidade de acompanhamento psicológico na sua infância. E isso é uma pesquisa feita nos Estados Unidos, um país que tem uma estrutura, né, que a gente acredita ser um modelo. Eu não, estou falando a sociedade em si tem, né, por ser um modelo. E também traz dados de que essa imposição da negação do afeto, da demonstração do afeto, dessa troca, dessa empatia, vai fazendo com que a criança ela se retraia, que ela não demonstre as suas emoções, e a única linguagem que ela vai aprendendo a desenvolver é a da violência. Sim. E isso reverbera nessa sociedade que nós vemos hoje, que é um problema para a segurança pública, né? E para a saúde pública, porque existe a drogadição como subterfúgio, como fuga, né? Para tentar compensar essa parte aí que falta. Sim. Né? Para anestesiar essa realidade difícil de ser encarada. E não precisa ser uma menina trans para você passar por esses conflitos. Porque todos nós passamos por esse tipo de imposição na nossa infância. A droga é um buraco tão profundo, que ela está além do uso recreativo, né? Eu digo porque eu tenho colegas médicos dependentes de drogas legalizadas, entre aspas, legalizadas assim, de uso hospitalar, né? Que é dolantina, morfina, que a gente tem acesso. Então, são colegas médicos que... Não estou dizendo que a droga está só nas áreas periféricas, né? Onde o nível econômico, social está um pouco deficiente. Eu digo pessoas que estudaram, que chegaram a um nível superior e que encontram nas medicações um refúgio para coisas que não foram tratadas na infância, provavelmente, na adolescência, chegaram na idade adulta e que hoje são dependentes. É mais comum do que a gente imagina. Então, está em todos os lugares, né? São pessoas que, teoricamente, racionalmente, entendem os efeitos. Isso, mas a dor é tão profunda que não tem como segurar. Né? É uma coisa assim, que está além do entendimento básico. Né? É uma coisa só... E não querendo desviar assim, o foco, mas... um adendozinho. Se essas pessoas que tiveram essa oportunidade de ter essa instrução, essa educação, hoje cursam, né, medicina, a gente sabe que é um extrato da sociedade, né, tem essa carência por esses psicoativos aí. Imagine essa comunidade pobre, a violência que essas crianças enfrentam na sua rotina cotidiana, o quanto que elas não sentem também a necessidade de recorrer a isso, quando isso está tão acessível, tão normalizado ali na periferia, o uso da maconha, da cocaína, do crack, porque são as drogas ilegais, né? E meio de vida, né? E aí acabam sofrendo essa imposição, porque se você convive com isso, isso passa a ser natural ali, você não pode lutar contra isso. É uma superestrutura que o indivíduo ele não muda. O indivíduo não muda. Né? Nós não mudamos a realidade à nossa volta. Ou a gente se adapta, né, a ela, ou a gente vai sofrer. Sim. Né? Assim foi a minha entrada na polícia.
eu tive que me adaptar, sem deixar de ser quem eu sou. Eu entendo que a polícia é uma forma de ganhar dinheiro. Eu não nasci para ser policial. Eu me condicionei. Né? Tem um professor de sociologia que ele é Aloysio, né? Dr. Aloysio. É uma pessoa maravilhosa, iluminada, né? Que o indivíduo ele não nasce condicionado, ele se condiciona. Né? A gente adquire a aptidão de acordo com a nossa necessidade de adaptação ao ambiente que a gente quer estar. E eu agradeço, né, a todos esses conflitos, porque eu tive a oportunidade de perceber aquilo que me fez sofrer e, como você mesma disse, Mila, né, filtrar e não reproduzir isso. Porque isso me fez mal. Né? Por que eu vou reproduzir isso na formação? Hoje, eu tenho a graça de ter sido instrutor de 3 turmas de curso de formação de alunos a soldado. E a minha disciplina é uma disciplina extremamente fadigante, é atividade de choque, ou seja, é botar os meninos para levantar escudo, e pau e bomba, e cheirar gás, sabe? É muito estressante ali, você mexe muito com a fadiga psicológica do aluno. Mas eu costumo dizer e brincar com coordenação, todas as vezes que era perguntado, eu falo, eu não dou atividade de choque, eu dou choque sociológico. Ele postou um treinamento desse, aí tava assim, os alunos dele, tudo em um bloco, aí tinha, eu acho que era 2 em cima deles, andando por cima deles, com um trem de fumaça passando assim. E a música do Rios que ele botou foi de um incenso. Para passar o incenso. Para espantar os espíritos covardes. Mas, minha gente, como é que pode? Você tem que ressignificar, você tem que dar um sentido válido para aquilo. Ou seja, eu participei do curso de formação das turmas de 2018, 2020, 2.1 e essa agora que é a T2, né? E eu percebi neles ali um sentido de união muito forte. Eles são muito unidos, sabe? Mas muito unidos. É uma coisa linda de ver a parceria, sabe? A doação que uns têm pelos outros. E aquilo me encantou, sabe? E eu falei, bom, como é que eu posso usar isso a favor da instrução? Eu vou colocar a responsabilidade dos que estão embaixo ou dos que estão em cima sobre os ombros dos que estão embaixo. Eu quero ver se eles vão sair e deixar os colegas caírem. Agora saia. E um trem de fumaça, eu olhando aquele vídeo, falando assim. Mas por quê? Né? A pessoa, não, mas isso não é tortura? Não, poxa, se eu sou um policial, eu vou usar um agente químico, né, que é um agressivo químico, que é menos letal. Não significa que ele não seja letal. Em um ambiente confinado, numa saturação muito alta, ele pode levar a pessoa à asfixia. Não entendeu? tava, Mas viu, gente? num ambiente não foi aberto, como foi feito. Não foi tropa de elite, não, viu? Tava lá num campo, assim, tinha o ventinho passando. Exato, muito arejado, assim. Todos os cuidados, né, técnicos que o curso de operações de choque da PM da Bahia nos traz, a gente tem que ter, porque a intenção ali não é subhumanizar, é preparar. Eu acho que um profissional que se digna a buscar conhecimento e multiplicar esse conhecimento, ele tem que dar para o seu aluno, né, para o discente, a perfeita noção do alcance do que aquele conhecimento ele está trazendo. Sim. Inclusive a prática. E a responsabilidade. E a prática com o agressivo químico, se eu sou policial e eu vou usar esse agente químico depois em civis, né, em civis que estão tendo uma manifestação ilegal, que estão obstruindo vias de forma ilegal, que estão cerceando o direito de outras pessoas, eu sou o Estado, sou a última força que o Estado pode contar, com a qual o Estado pode contar. Então, eu tenho que fazer valer os conhecimentos que eu tenho sem abusar, sem ultrapassar os limites. Como é que eu não vou ultrapassar os limites? Conhecendo os limites do uso desses agentes químicos. E como é que eu vou fazer isso nos outros? Não, em mim. Então, eu estava ali cheirando gás com eles. Olha, eu posso, vocês podem. Vamos fazer assim? E aí ensinava, né, o macete, como a gente chama, né? Eu ensinava o macete deles poderem resistir ao agente químico ali, né? E depois eles saem revigorados, se sentem vitoriosos por terem superado aquele desafio que até então era assombroso, né? A forma como foi passado anteriormente foi traumática. Trancar eles dentro de uma sala, meter gás, isso aí para assustar, isso aí já está em desuso, já não se usa mais. Qual o efetivo aprendizado? Isso aí? Nenhum, só dor.
só incômodo, né? Então isso já não é mais usado. A andragogia é o conhecimento proveitoso para o adulto, para que ele possa entender, né, a função que aquele conhecimento ele tem para ele. E assim, eu tive a felicidade de ter passado por isso tudo e só encontrei um sentido dentro desse conhecimento todo que eu fui buscar quando eu me vi dentro de uma sala de aula, podendo filtrar aquilo que eu passei, né, e passar para eles dessa forma, né? Sociologicamente falando. E ninguém saiu, viu? Não. Pelo menos na parte do vídeo que foi pra internet. ninguém ficou saiu. todo mundo lá Ninguém saiu, não. resistindo. Bancaram, como a gente banca aí, velho. Bancaram. Bancaram. Mantenho. Júnior, eu acho que eu vou lhe dar um presente depois, porque eu tô lembrando de um personagem com você, eu tô lembrando do Touro Ferdinando. Você conhece Sim! o Touro Ferdinando? Carinhoso? A gente vai ter que providenciar esse Touro Vamos. Ferdinando. Mas não é Puxa. todo ele que você olha assim, você pensa assim, é bravo. Vai ser daquele pai que grita e diz, você vai ficar aí. Aí, de repente, ele posta lá dizendo, a gente só aprende a amar amando. Você fala assim, É, amorzinho. o Tem no- coisa mais molinha do que um cágado? Ele tem que ter a cascadura. Pô. Né? O nosso convite para você hoje era trazer, nosso objetivo era trazer um pai, mas você é além de um pai, né? Você, num país onde, ano passado, a gente teve, em média, 100 mil crianças que foram registradas sem o nome do pai, né? Você é um exemplo, assim, que a gente quer multiplicar, espalhar, botar um avião para passar com a faixa, assim, com a sua cara. Assim, É possível. passando, assim, no mundo, sabe? Em cada lugar, em cada casa onde tem uma criança que, como você falou, você teve, né, o exemplo de pai em casa, e que essas crianças que sonham possam ter um exemplo também de pessoa representativa que transmita coisas boas e que ela possa depois no futuro estar falando como você está falando agora, né? Eu, como pediatra, às vezes tinha, hoje não. Assim, na hora que eu vou perguntar para a criança, já está falando mamãe? Eu falava, já está falando mamãe? E não perguntava, já está falando papai? Porque às vezes a mãe dizia, ele não convive com o pai, então ele não aprende a falar papai. E a gente fica com receio de falar, porque tem tantas mulheres que criam seus filhos sozinhas, né? Porque homens, muitas vezes, que não assumem a responsabilidade de homem, de pai, e abandonam seus filhos, né? Não pagam pensão, acham que a mãe não merece aquele dinheiro, que vai gastar com outras coisas. E você está aqui dando esse exemplo como um pai super-herói, né? Um policial da Caatinga, que a gente imaginava que teria um comportamento diferente, como, né? A gente pensa assim. E você veio aqui hoje, mudou isso para todo mundo, né? E mostrar pra gente justamente isso. Quando a gente estava falando de quem que a gente vai trazer, e aí eu disse, Mila, a gente tem que trazer Júnior. Porque, assim, tinha tudo para ser o não exemplo. Do que não ser, sabe? E, de repente, vai mostrando. Um golpe. Era um golpe, uma cilada. O golpe tá aí. E aí, assim, sabe? E vai mostrando na prática, sabe? No dia a dia que é possível você amar, você se conectar com um adolescente, de você trazer para perto e dizer assim, olha, tô aqui, eu sou a sua figura parental, sou eu, então pode vir. Não é aquela questão de eu mereço respeito porque eu sou o seu pai, a sua mãe. Não, eu tô aqui, venha porque eu amo você e você vai se sentir amado comigo. A gente só, realmente, eu acredito muito nisso, né? Desde quando eu aprendi também sobre a filosofia Ubuntu, eu sempre escrevo isso Sim. muito, né? Que essa filosofia Banto, da Xhosa lá, do povo, né? Do povo Xhosa, que a gente é a gente é o que nós somos, né? Eu sou o resultado do que o conjunto me torna, né? Do que as pessoas com quem eu convivo fazem de mim, porque eu aprendo com elas todos os dias. E assim, uma coisa que me marcou muito nesse meu aprendizado sobre a paternidade
principalmente por ser filho de 2 alvos sociais, que é uma menina, uma mulher e uma mulher trans, né, que são, dentro dessa hierarquia das masculinidades, aquelas que são alvos, né, dessas comparações, desses ataques, da violência, é que eu não quero perder as minhas filhas por essa disputa de masculinidade, por alguém querer saber quem é mais homem do que quem, acabar ceifando a vida de pessoas como as minhas filhas. Uma mulher, hoje é esposa, é noiva, namorada, é amiga, né? E a minha filha caçula, né? Que é uma menina trans que está em transição, está em construção, e que a gente não cria expectativas de coisas ruins, só de uma realidade onde ela possa existir. Onde ela possa existir como ela de fato é. Uma menina linda, amável, inteligente, resistente, muito resiliente. De um senso de humor, assim... Você gostou? Incrível. Você gostou? Sou. Eu fico arrepiado, porque ela é demais, ela é sagaz. Sabe aquela do nosso top? Assim? Ela é sagaz, ela chega cortando de navalha, assim, ó, ardendo. Eu limpo o veneno, rapaz. Adoro. Quem olha, ninguém diz. Ninguém diz, você pensa, é um anjo. Ela fala assim, séria, né? E aí, quando você começa a conversar cirúrgica. com ela... Cirúrgica. Essa daí... Então, velho, se tem algo assim que me norteia, é justamente esse senso de empatia pelo que nós podemos ser enquanto família. Né? Eu aprendi desde muito novo que a família ela é a instituição base para a estrutura de uma sociedade, porque é a nossa primeira célula de convívio. Não está determinado que os nossos filhos escolherão permanecer ao nosso lado, sequer se vão nos reconhecer como pais. Então, o que nos cabe? Cativá-los, conquistar esse amor diariamente. Né? Da mesma forma que eles já nos conquistam pela ideia de existir dentro de nós. Né? Devia ser nosso, né? Entre aspas. E eu só posso agradecer imensamente poder falar do meu amor pelas minhas Nós filhas. que agradecemos Ai, também, foi né, tão Mila? Sabe? E com vocês, que, poxa, que energia maravilhosa. É o café, né, Mila? Foi o café. Mas hoje, gente, eu tô assim tão... Eu vou sair flutuando hoje, assim, saltitando. Tá vendo que é aqui que a gente realinha o chakra? Depois da semana. Imagina a mulher. Sim, rapaz. É na hora de terminar, quando ela diz gratidão, ela volta lá de novo. Ai, gente, obrigada, Júnior. Obrigada, sim. Eu vou hoje dormir sonhando com isso. Com tanta coisa boa que a gente conversou aqui e desejando que a sua fala, que a sua voz chegue em todos os lugares do mundo, sabe? Muito obrigada por esse tudo, assim. Foi incrível, hein? Ai, foi tão bom. Nossa, que... Passou muito rápido. Não é? Sim. Passa rápido, A gente nem percebe. Às vezes a gente chega cansada. Eu venho de uma semana, assim, que minha semana começou na quinta passada, quando o Otávio começou a adoecer. E aí a gente tá direto. Aí você senta aqui e começa a conversar. Já tô pronta para outra. Toma café. Eu gostei tanto que eu quero me candidatar à vaga do fazedor de café, para não ocupar toda a minha. Eu posso vir trazer um café e de repente entreviste outro, a gente sentar aqui e bater um papo. Seria Pode ótimo, ser? com certeza. Poxa, tá? Onde a gente assina. Onde é que eu boto o currículo aqui? Fala com quem, Thiagão? Ai, que maravilha, gente. Então, eu vou realinhar os chakras para encerrar. Realinha aí. Ai, gente, mudei É do lado errado. E é com essa mensagem de gratiluz que a gente encerra mais esse episódio do podcast. Bom dia, grupo! Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de